Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre equações diferenciais. Tá? Na aula de hoje, a introdução sobre as equações diferenciais. Nós vamos definir algumas informações, né, dizer o que é uma equação diferencial e fazer as classificações iniciais quanto ao tipo, a ordem e a linearidade, para que em breve a gente comece a resolver essas equações diferenciais. Então, seja uma equação y igual a f de x, a derivada dy dx é igual a f' de x. É uma função de x calculada por regras apropriadas. Bom, o que está dizendo ali é o seguinte, que dy dx é igual a f' de x. dy dx é um diferencial. Quando a gente fala em cálculo diferencial e integral, a parte do diferencial se refere à derivada. Então, uma das formas de escrever a derivada é utilizando diferenciais, dy dx, por exemplo. A outra é f' de x e outra y' de x e assim por diante. Existem várias formas de denominar a derivada. O dy dx é a notação mais utilizada aqui dentro das equações diferenciais. Poderia ser dx dy, enfim. Dx dt, dy dt, pode ocorrer de diversas formas de acordo com as variáveis que a gente está trabalhando. O que eu quero dizer para vocês, resumidamente, é que a equação diferencial é uma equação que foi derivada e a gente quer integrar ela para encontrar a equação geradora. É uma equação que vai ser apresentada da forma dy dx. E, normalmente, a gente busca encontrar, nós buscamos calcular o y nesse caso, né? Dependendo da variável, pode mudar aqui. Nós vamos partir do dy dx para encontrar y. Para encontrar y, nós vamos integrar o dy dx por vários métodos que a gente vai ver adiante. Por exemplo, se y é igual a exponencial de x², nós temos aqui que a derivada disso, que seria o dy dx, é igual a exponencial de x² vezes a derivada, que é 2x. Essa aqui é uma equação diferencial. Ela pode ser escrita dessa forma, mas pode ser escrita diferente também. A gente viu aqui em cima que o y é exponencial de x². Então isso aqui poderia ser escrito também dessa forma. dy dx igual o exponencial de x² trocando por y vezes 2x. Essa é uma equação diferencial. Essa também é uma equação diferencial, as duas escritas de formas diferentes, porém equivalentes. Quando nós resolvermos essa equação diferencial, o objetivo é que a gente encontre essa solução aqui, certo? A ideia é essa, tá? Só que ela pode vir escrita de forma explícita ou ela pode vir de forma implícita. E aí a gente vai ver os métodos para resolver. O nosso objetivo, a partir de uma derivada, nós vamos partir desse ponto aqui, buscando encontrar o anterior. No caso, a derivada dy dx igual a 2xy, ou y vezes 2x, a ordem não interfere, é encontrar de alguma forma a equação y igual a f de x que satisfaz a equação. Então, nós vamos partir de uma equação que foi derivada, uma equação diferencial, e achar a equação geradora dela através dos processos de integração, que por envolver duas ou mais variáveis nem sempre vão ser tão evidentes e a gente vai ver pelo menos uns 5 métodos diferentes para resolver essas equações. Tá? Então a definição formal de equação diferencial é uma equação que contém derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. São utilizadas para construir modelos matemáticos de fenômenos físicos, como mecânica dos fluidos, mecânica celeste, eletromagnetismo, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica e assim por diante. Tá? Dá para fazer muita coisa com a equação diferencial através da modelagem matemática. Tá? Então, beleza. Definimos o que é uma equação diferencial e agora a gente vai ver a classificação delas, que é super simples. Tá? Elas são divididas por tipo, por ordem e por linearidade. Então, o primeiro, tipo, ela pode ser uma EDO ou uma EDP.
Uma EDO é uma equação diferencial ordinária. Ela contém apenas derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis independentes, variáveis dependentes em relação a somente uma variável independente. Então, normalmente, na equação diferencial, nós temos aqui, quando o diferencial já está escrito, né, essa variável aqui é dependente e essa variável aqui é independente. Normalmente é assim quando a gente faz o procedimento, tá? O numerador depende do denominador. Então, quando eu digo para vocês que vai ter apenas derivadas ordinárias, significa que nós vamos ter derivadas de apenas uma variável. Quem que a gente deriva quando a gente resolve uma equação qualquer? A variável independente. Então, a variável independente, que é a variável do denominador, só vai ser derivada uma dessas variáveis. Só posso ter uma variável diferente aqui no denominador. Por que eu estou dizendo que a gente só pode ter uma? Porque nós vamos ter casos onde vão aparecer vários diferenciais. Se eu tiver só um diferencial, fica mais fácil de analisar. Mas se eu tiver vários diferenciais, como por exemplo aqui eu tenho 2, na parte do denominador, na parte da variável independente, só pode ter uma. Aqui no numerador, aqui em cima, podem haver várias variáveis diferentes, mas a derivação ocorre sempre em relação a uma só. Então, se eu derivar só em relação a uma variável, eu posso garantir que isso aqui é uma equação diferencial ordinária, tá? Que só tem uma variável sendo derivada. Algumas vezes a equação vai aparecer dessa forma aqui, ou seja, ela ainda não está organizada, tá? A gente pode organizar ela de acordo com a conveniência do exercício. Vocês vão perceber o que é melhor, se é deixar dy dx ou dx dy, mas ela poderia ser escrita assim, ó, 4x dy, vou deixar na posição que ele está, e este elemento todo aqui, eu vou trocar de posição invertendo o sinal. Ficaria menos y menos x dx. E aí eu vou passar o dx dividindo, tá? Ficaria assim, ó, 4x dy, o dx passou dividindo, é igual a menos y menos x. Essa aqui é uma equação diferencial, que talvez no primeiro momento vocês ainda precisem deixar ela escrita como sendo dy dx para entender o que está acontecendo, mas depois vão ver que não é necessário. Veja, só tem um diferencial e ele está em relação a x, o x variável independente. Então, essa aqui é também uma equação diferencial ordinária, porque eu derivei a função y em relação a x, ou seja, eu derivei o x dentro da função y, e foi só essa função que eu fiz derivação. Só derivei em relação ao x, é uma EDO. Próximo exemplo aqui, ó, vejam que a gente tem du dx menos dv dx. Olha, são duas variáveis diferentes, são duas funções diferentes, e a derivação da variável independente ocorre somente em x. Então, para ter um macete, para você olhar, bater o olho e não precisar nem fazer muita análise na hora de resolver, olhou no denominador, o denominador só tem uma variável sendo derivada, é EDO. Independente de quantas existam aqui em cima, du dx, dv dx, dy dx, dw dx, se for todas em relação a dx, EDO e pronto. Aqui, a notação, eu acabei fazendo o x maiúsculo, tá? Mas é x minúsculo. d quadrado y dx quadrado menos 2dy dx mais 6y igual a 0. Eu derivei em relação a x, derivei em relação a x, sem nenhum problema. É uma EDO também. O que acrescentamos de informação aqui? Ó? Apareceu uma derivada segunda. Tá? Quando aparece uma derivada segunda, nós vamos ter a classificação relativa à ordem. Então, todas essas, ó, derivada primeira, agora apareceu uma derivada segunda. A partir do momento que a gente tem essa informação, a gente pode dizer que essa aqui é uma EDO de segunda ordem. Por quê? Porque a classificação quanto à ordem, já vou adiantar aqui, diz o seguinte, que a ordem da equação diferencial é definida pelo grau
da maior derivada constante na equação. Ou seja, se eu tenho uma derivada segunda aqui, essa equação é de segunda ordem. Derivada primeira, primeira ordem. Derivada primeira, primeira ordem. Tá? Já antecipei um pouquinho da classificação que a gente vai ver daqui a pouco. Em relação à equação diferencial parcial, chamada EDP, ela vai envolver derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a duas ou mais variáveis independentes. Tá? Então aparecem duas ou mais variáveis independentes. Como a gente viu, a variável dependente aparece no numerador e a independente no denominador. Aqui a gente já percebe, ó, tem duas variáveis diferentes que estão sendo derivadas. Se aparece duas variáveis ou mais independentes que estão sendo derivadas dentro da mesma equação diferencial, isso aqui é chamado de EDP. Se as derivadas são primeiras, é uma EDP de primeira ordem. Aqui é a mesma coisa. São derivadas parciais, porque eu vou derivar u em relação a x, vou derivar u em relação a y. Quando eu faço a derivação em relação a x em relação a y, obrigatoriamente eu vou usar a derivada parcial. Então são duas variáveis independentes diferentes. Essa aqui também é uma EDP e ela também é de primeira ordem, tá? Porque aparece só a derivada primeira aqui. Nesse próximo caso, nós temos a derivação em relação a x e a derivação em relação a t. Eu estou derivando em relação a duas variáveis diferentes que são independentes. EDP também. E aqui nós vemos que aparece uma derivada segunda. Aqui também aparece uma derivada segunda, portanto é uma EDP de segunda ordem. Tá? Tem que verificar o grau da maior derivada. Então, se aparecerem várias derivadas, grau 1, grau 2, grau 5, você vai analisar o maior, e o maior grau é quem vai definir. Tem que cuidar com algumas situações, como essa próxima aqui, ó, que nós temos uma derivada segunda aqui nesse termo, e aqui nós temos uma derivada primeira. Só que essa derivada primeira está elevada à terceira potência. Então, cuidado, porque a derivada primeira elevada à terceira potência não é uma derivada terceira, certo? Então, aqui nós temos derivação em relação a x, derivação em relação a x. Então, isso aqui é uma EDO, certo? Só derivei em relação a uma independente. Aparece aqui uma derivada segunda, portanto, ela é de segunda ordem, certo? Isso aqui é uma equação elevada à terceira potência e não é a derivada terceira. Cuidado com esse tipo de pegadinha aí que pode aparecer. E a última classificação é quanto à linearidade. A equação pode ser linear ou não linear. Então a gente vai fazer por exclusão, tá? Isso aqui, essas duas propriedades é para ser linear, certo? Então, se não cumprir uma ou as duas, é não linear. Então, vocês vão fazer por eliminação. Verificou, valem as duas propriedades, a equação é linear. Se alguma das duas não validou, aí é não linear. Então, o que tem que acontecer para ser linear? A variável dependente y e todas as suas derivadas são de primeiro grau. Isto é, a potência de cada termo envolvendo y é 1. Sempre que o y aparecer, a potência dele é 1. Desde que ele não apareça vinculado a nenhum diferencial. Tá? Então, cada coeficiente que aparecer vinculado ao diferencial depende apenas da variável independente x ou de constante, para complementar aqui. Então, nós temos alguns termos na equação que são os diferenciais, as derivadas que aparecem, né? Os termos com y ou com x e as constantes. O que tem que acontecer para ser linear? Se aparecer uma equação que tem a derivação, ou ela vai ter que ser multiplicada por constante, ó, como esse caso aqui, ou tem que ser multiplicada por x. Nunca pode aparecer um y aqui multiplicando as derivadas. O y, quando aparece só na primeira potência, certo? E se aparecer um y multiplicando a derivada, ele também não é linear. Então, para ser linear,
O y, quando aparecer, tem que ser apenas de potência 1. E o coeficiente das derivadas depende apenas da variável x ou de constante. Vocês vão ver que isso, com o passar do tempo, é bem evidente de identificar também. Olha o exemplo aqui. X vezes dy mais y vezes dx é igual a zero, certo? Aqui o que a gente tem? Se vocês quiserem organizar, sem problema também, só para identificar, ó, fica x dy igual a menos y dx, x dy, esse dx vou passar dividindo e vai ficar menos y. Como eu disse antes, vocês vão conseguir identificar com o tempo só de observar, não vai precisar fazer essa separação. Mas aqui o que acontece? O y que aparece é na primeira potência e o y não aparece multiplicando derivada. A derivada aparece apenas multiplicada por x. Atendeu os dois itens. Ó. Essa aqui é uma EDO, porque depende só da derivação em x. O que mais além disso? Derivada primeira, então primeira ordem. Não tem problemas quanto os itens 1 e 2 aqui. EDO de primeira ordem linear. Fechada a classificação. Essa aqui, ó. Ah, mas não apareceu o diferencial. Sem problema. O que vocês vão interpretar como sendo y duas linhas? D quadrado y, dx quadrado. E o y'? Dy dx mais y igual a zero. Certo? Essa equação aqui, derivei duas vezes em relação ao y, tá? Duas vezes a y em relação ao x. O que acontece? dx não mudou, portanto EDO. Tem uma derivada segunda aqui, segunda ordem. O que multiplica as derivadas é o 1, que não aparece aqui, é o 2. O y que aparece está na primeira potência, linear. Prontinho. Próximo exemplo. Só derivei em relação a x, portanto é uma EDO. Aparece uma derivada terceira aqui, terceira ordem. Tem algum problema quanto à linearidade? X multiplicando, constante multiplicando a derivada, beleza. Nos outros elementos que não estão vinculados, o y aparece na primeira potência e aqui não tem y, portanto, linear. Essa aqui, y vezes y duas linhas, menos 2y' igual a x. Aqui, ó, tem um elemento y multiplicando a derivada. Tá? Então isso aqui já indica de cara que ela é não linear. O que mais que nós temos de informação? Tá? Nós temos uma equação linear, tem uma derivada segunda aqui, ela é de segunda ordem, e a única derivação que ocorre aqui é um dy dx, aqui é um dy dx, portanto ela é uma EDO também. Beleza? Então aqui, para fechar, d ao cubo y, dx ao cubo mais y ao quadrado igual a zero. Só derivei em relação a x, EDO. Tem um grau 3 aqui, derivada de terceira ordem. Tem um y independente, que é elevado ao quadrado. A gente disse antes que o y só pode aparecer na primeira potência. Se aparecer um y ao quadrado, ela é não linear. Fechamos por aí. Então, resumindo, definição de equação diferencial, classificação quanto a tipo, quanto a ordem e quanto a linearidade. A partir da próxima aula a gente começa a testar soluções sabendo onde cada uma dessas equações se enquadra. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.